Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir. Hoje é a quarta aula e nós estudamos anteriormente que Deus nos oferece a salvação. E falando sobre isso, a gente recebe essa salvação que Ele nos oferece e depois de receber essa salvação Ele oferece para nós um relacionamento. Agora somos filhos de Deus. E em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí nós passamos na última lição sobre a tentação de Jesus e como ele venceu a tentação. E cada vez que ele era tentado, ele venceu dizendo: está escrito. Ele ia lá nas escrituras e mostrava o que estava escrito e vencia a tentação que o inimigo colocava contra ele. Isso mostra para nós que a Bíblia tem que ser a autoridade sobre nós. Romanos 3, versos 3 e 4 fala que a palavra de Deus deve ser autoridade sobre nossas vidas. O verso 3 diz assim: mas se alguns forem infiéis, a infidelidade deles anula a fidelidade de Deus? E a resposta no verso 4 é: de maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós fomos também em Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. E fala: mas vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. E no verso 27 diz assim: todos vocês que foram batizados em Cristo, foram colocados em Cristo, foram revestidos de Cristo. Então agora quando Deus olha para nós, Ele vê nós colocados dentro da pessoa de Cristo. O Cristo perfeito que veio e morreu no nosso lugar, e a nossa vida agora é colocada em Cristo. E o Senhor nos vê em Cristo. Essa é a nossa identidade. Nós temos a identidade agora de sermos filhos de Deus, não apenas criatura, mas filho, e também de sermos colocados dentro de Cristo Jesus. Também nós temos a segurança que Ele nos oferece dentro disso. Lá em Romanos 8, nós passamos por vários versos. No verso 1 fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí no 31 fala que ninguém pode nos acusar. E aí chega no 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí nós vimos que Deus chama Abraão para sair. E Deus fala para ele que dele sairia bênção a todas as famílias da terra. E aí nós vimos que isso se concretiza lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz que Jesus foi morto e comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A salvação é estendida a todos os povos, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E a última parte que a gente estudou foi os capítulos 16 a 21 de Gênesis, falando sobre a história de Abraão, quando Sara tem aquela grande ideia de falar para Agar dormir com Abraão para ter um filho, e ela achava que isso não teria problemas, que aquele filho seria dela. E aí elas vão, fazem aquele plano e aí começam a vir os problemas sobre eles, porque pecado traz consequências. Quando a gente faz as coisas erradas, o resultado disso vai cair sobre nós. As consequências dos nossos erros vêm. Que nem Sara deu a ideia, porque ela queria um nenê. Só que aí Agar começou a menosprezá-la. Aí ela começou a ficar chateada com aquela situação. Ela se sentiu humilhada. Consequências da decisão errada que ela tomou. Depois a gente viu no capítulo 21, que nasce Isaac. Deus cumpriu a sua promessa. Veja que o erro de Abraão de ter dormido com Agar, amando de Sara, não anulou a fidelidade de Deus. Deus disse que daria um filho para Abraão e Deus cumpriu o que ele prometeu. Ele deu esse filho.
Porém, as consequências daquela escolha, daquele erro vieram, porque Ismael começou a menosprezar e maltratar Isaac. Sara ficou brava, tiveram que expulsar Ismael de casa. Tudo isso como consequências do pecado. Então, a salvação é garantida por Cristo, Ele nos oferece a salvação, Ele garante a salvação. Mas quando nós erramos aqui nesse mundo, algumas consequências desses atos a gente sofre. Se eu sair e dirigir bêbado e bater num poste e atropelar alguém, eu vou ser processado, eu vou ir para a cadeia, talvez nunca mais vou andar por causa que arrebentei as pernas no poste. As consequências do meu ato eu vou sofrer. Cristo pagou o pecado? Pagou. Mas eu ainda nesse mundo sofro as consequências, por isso que não vale a pena pecar. Aquela história, Jesus me salvou, Ele pagou tudo, então posso fazer o que eu quero? Não. Deus preparou um caminho bom para nós andarmos nele. Não foi isso que a gente estudou? Não vimos na palavra de Deus isso? Deus quer que a gente ande corretamente. Deus quer que a gente pratique coisas boas ou boas obras que Ele preparou para nós. Então não vale a pena se entregar e fazer o que é errado, porque as consequências certamente vêm. E aí chegamos na aula de hoje. Capítulo 22 de Gênesis. É a história que a gente já conhece e nós vamos compará-la. Hoje vai ser hoje não, mas a semana que vem vai ser uma das últimas aulas que a gente vai trabalhar com as comparações. Depois a gente já entra direto em Atos, no final da próxima aula, e aí vai até coisas novas, algumas de Romanos que a gente chegou a olhar aqui, vamos olhar verso a verso, mas essa parte de comparação termina na próxima aula. O capítulo 22, que a gente estudou, nos versos 1 e 2, Deus testa Abraão e fala assim: olha, Abraão, você pega o teu filho, teu único filho, vai lá na montanha e oferece ele no holocausto. Parecia uma ordem estranha, porque Deus prometeu que de Isaac viria uma grande nação, que dessa nação viria o Salvador. Como que agora Deus manda matar o filho? E também parece estranho, porque o resto da Bíblia toda condena qualquer tipo de sacrifício de seres humanos, como era praticado em algumas religiões. Então, Abraão pega e vai, e a gente vai entender o que passou na cabeça dele. Nós não estudamos isso na primeira fase, mas no Novo Testamento explica como que ele subiu, o que ele estava pensando quando ele subiu. Então versos 3 e 4 fala que ele subiu a montanha, logo cedo, Deus falou, eu tenho que ir, ele foi na hora. E aí chegando lá, verso 5, alguém pode ler? Ah não, tem que ser eu, estamos filmando, esqueci, estamos gravando aqui, transmitindo online. Verso 5: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando ele diz voltaremos, nós sabemos o que Deus pediu. Era para ele Isaac ficar morto lá em cima. Mas quando disse voltaremos, ele subiu na certeza de que Deus era fiel e Deus não falharia. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não sei como, porque ele não disse eu vou subir para adorar e eu volto. Ele disse eu vou voltar e ele vai voltar junto comigo. Então ele subiu na certeza de que Deus não falharia. No livro de Hebreus, capítulo 11, conta o que estava passando na cabeça dele na hora que ele subiu. Então vamos ler lá, Hebreus 11, versos 17 a 19. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho da Bíblia, página 1200 por aí. Enquanto todo mundo vai achando, esse livro foi escrito e ele compara, o livro inteiro ele está comparando o que acontecia no Velho Testamento com o que Cristo fez por nós. E o livro inteiro está falando que Jesus é superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. O tempo todo, o livro inteiro está contando isso. E aqui no capítulo 11, ele fala o seguinte, versos 17 até o 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos,
de onde também, figuradamente, o recobrou. Ele chega ali e ele sobe naquela montanha na certeza: Deus não vai falhar, o Deus que eu acredito é poderoso e Ele pode inclusive ressuscitar Isaac dos mortos se for preciso. Isso mostra que ele foi não como um louco que ia oferecer o filho dele, mas confiando que ele cria num Deus poderoso, que não iria falhar, num Deus que era fiel. Lembra que no capítulo 17 de Gênesis, na última aula, a gente estudou, verso 1, que Deus disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão subiu lá na certeza que ele confiava num Deus Todo-Poderoso, que não iria falhar. Voltando então em Gênesis capítulo 22, onde estávamos, versos 7 e 8. 22, versos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão poderia naquela hora ter falado: filho, é você que vai morrer. Poderia ter entrado em desespero, mas ele falou: olha, vamos subir, Deus vai providenciar, Deus não vai falhar, fica tranquilo, meu filho. Duas evidências de que a confiança dele estava em Deus. Uma quando ele disse: nós voltaremos. Outra quando ele disse: Deus vai providenciar, Deus vai resolver o nosso problema. E em Hebreus conta que ele tinha certeza que Deus era poderoso para ajudá-lo naquela situação. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Verso 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Naquela hora que Abraão está pronto para sacrificar Isaac, ele ouve aquela voz do céu e diz: Abraão, Abraão. E eu imagino ele naquela hora: ufa, eu sabia que o senhor não ia falhar. E aí Deus pega e providencia um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Bom, ele pega e oferece esse carneiro no lugar de Isaac. E era importante que ele estivesse preso pelo chifre, porque a oferta tinha que ser de um animal perfeito, que não podia estar doente, machucado, não podia ter manchas. E isso era uma alusão a Cristo, que viria para morrer no nosso lugar e não teria pecado. Do mesmo jeito que Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, Deus também providenciou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Do mesmo jeito que a morte era para Isaac, a faca, o fogo, o sacrifício era para Isaac sofrer aquilo, mas o cordeiro, o carneiro, leva a morte no lugar de Isaac. E aí também a mesma coisa acontece conosco. A morte era para nós, a separação de Deus no inferno era para nós, e Deus providenciou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nós nunca poderemos pagar isso. Foi fruto do poder de Deus para nos salvar. A nossa salvação, ela é garantida pela misericórdia de Deus, porque Deus providenciou Jesus para morrer no nosso lugar. Ela é garantida pela fidelidade de Deus. Mesmo Abraão tendo errado, Deus permaneceu fiel. Mesmo que Abraão pecou e colheu consequências do seu erro, Deus permaneceu fiel. E também Deus promete a salvação para nós. E a salvação que é prometida por Ele é garantida por Ele, não por nós. Se dependesse da nossa fidelidade, nós iríamos para o inferno. Porque nós somos incompetentes para ganhar a salvação, nunca vamos conseguir. E somos tão incompetentes para garantir a nossa salvação, nós nunca vamos conseguir.
A nossa salvação não depende da nossa fidelidade, mas da fidelidade de Cristo. Deus quer que a gente ande no caminho certo, Deus quer que a gente ande no caminho bom. A salvação é garantida por Cristo, não por nós. O pecado traz consequências, mas a salvação é garantida por Cristo, por aquele que prometeu para a gente. E também a nossa salvação está garantida na providência de Deus, na provisão de Deus. Deus providenciou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Em Gênesis 25, versos 20 e 21, capítulo 25, os versos 20 e 21. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac tinha um problema, a mulher dele era estéril, não podia ter filhos, ele queria muito ter filhos, e o que acontece? Então ele pede para Deus, para ajudar a resolver o seu problema. Antigamente, quando nós não entendíamos a palavra de Deus, e a gente tinha um problema, a gente corria para muitas coisas. Pessoas iam atrás de batuqueiro, de trabalho, de terreiro, de pedir ajuda para isso, para aquilo, para uma entidade do além, sei lá da onde. Corria atrás de muitas coisas para resolver os seus problemas. Mas Isaac, na hora da sua dificuldade, do seu problema, ele corre e vai para Deus e pede a ajuda de Deus para resolver aquilo. A mesma coisa é a gente. Nós passamos nessa vida por situações difíceis. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, familiar. E aí a gente tem que correr para Deus. Abraão tinha um problema. O filho dele ia ser sacrificado ali no monte. Deus pediu isso dele. O que ele fez? Ele confiou que Deus era poderoso para resolver o seu problema. E Isaac agora está confiando que Deus é poderoso para resolver o seu problema. Então o que é a oração? O que é? É simplesmente a gente se lançar diante de Deus. É um relacionamento com Deus. É um relacionamento de um filho com seu pai. A gente estudou isso no começo, na primeira lição, quando a gente falou ali da oração do Pai Nosso, não foi? Que quando a gente vai chegar para orar, você vai lá no seu canto, lá no seu quarto, e você ora a Deus e fala com Ele, num relacionamento pessoal com Ele. Nós vimos que é uma intimidade com o nosso Pai, tanto que a oração começa o quê? Pai Nosso que estás nos céus. Não é para qualquer um, é para aquele que já é filho. É a intimidade de um filho com um pai, chegando e colocando a sua vida. É uma comunhão com Deus, e a gente tem essa comunhão porque Cristo nos salvou. Por isso a gente pode se achegar confiadamente na presença de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 4, e achar ali misericórdia, graça e socorro no tempo oportuno. E mostra também a nossa dependência de Deus. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Eu preciso de Deus para mim é o dia a dia. Eu preciso de Deus para as situações que eu passo. Eu preciso de Deus para me ajudar na minha alma. Eu preciso de Deus para me ajudar nos meus problemas. Eu preciso de Deus porque eu preciso de um relacionamento com meu Pai, para agradecer pelo que Ele faz por mim também. Em Efésios capítulo 3, verso 20, vamos olhar lá? Efésios é um pouco depois de Romanos, passa Coríntios, passa Gálatas, capítulo 3, o verso 20, vamos esperar todo mundo achar. Se você quiser deixar marcado por aí, a gente vai algumas vezes para Gálatas, vai para Romanos e tudo é meio perto de Efésios, então pode deixar marcado, que facilita nas próximas buscas. Capítulo 3, e antes da gente ler o verso 20, só para você, se um dia quando você for estudar Efésios, os primeiros capítulos, ele é dividido em duas partes. Capítulo 1 até 3 fala o que Cristo fez por nós. E capítulo 4 até 6 fala como que a gente deve andar, agora que a gente recebeu esse presente de Cristo. E aí, falando nesse capítulo 3, de 1 a 3, ele apresenta 14 vezes a expressão em Cristo. Em Cristo nós temos redenção, que é Cristo nos comprou. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos uma nova vida. Em Cristo nós somos salvos pela graça. Em Cristo nós agora somos
declarados filhos de Deus, o Espírito Santo mora dentro de nós. Essa é a nossa identidade. A base da nossa vida agora, a nossa identidade é em Cristo, é quem Cristo é e o que Ele fez por nós. E aí ele termina esse discurso da importância de Cristo na vida, e aí o verso 20 fala assim, 3:20, Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Então, quando nós falamos com Deus e colocamos diante dele os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas lutas contra a nossa ira, contra a nossa maneira de ser, os problemas familiares, os problemas financeiros, seja qual for, saúde, é lançar diante de Deus, aquele que é todo poderoso, é confiar nele, e ele pode fazer muito mais do que o que a gente pode pedir ou pensar. Ele faz além. A resposta que ele vai trazer, ela é superior àquilo que a gente espera. Voltando no texto de Gênesis, então orar é confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E lá naquele texto de Gênesis 25, tem a história dos filhos de Isaac. Ele orou 20 anos e Deus deu 2 filhos para ele de uma forma milagrosa. Isso quebra um pouco aquele paradigma que algumas pessoas têm, de que se eu tenho fé, eu vou orar e vai acontecer na hora. Como muitas pessoas, muitos pregadores querem que a gente pense. Agora pensa só, você precisa de mais fé para você orar e acontecer agora, ou para você orar e ficar 20 anos esperando que aconteça? Precisa muito mais fé para esperar, não é verdade? Deus, Ele nos ouve, Ele nos ajuda. Lá no trono a gente encontra misericórdia, encontra graça e socorro, não na hora que a gente fala, que a gente determina, que a gente quer, mas na hora que Deus sabe que é melhor para nós. Então, ele orou, Deus respondeu no tempo de Deus e nasceram esses filhos. Versos 24 a 26. Gênesis 25, 24 a 26. Cumpridos os dias, para que desse à luz, eis que achavam-se gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu seu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. E aí, 20 anos esperando, mas Deus ouviu a oração, e na hora certa ele respondeu. Aí eles crescem, e aí nós sabemos a história, e só estamos olhando os versos principais para comparação, para o nosso entendimento. E aí, um dia chega Esaú de caçar, queria comer aquele guisado que Jacó tinha feito. E aí Jacó fala: bom, você quer essa comida, então vamos fazer um brick aqui, vamos fazer um acordo. E você come a minha comida e eu tenho o direito de ser o filho mais velho. Embora eles eram gêmeos, Esaú saiu primeiro. E naquela cultura o filho mais velho ele tinha direitos que os outros não tinham. Envolvia herança e outras coisas, mas o principal deles nesse caso era as promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque, e pela lógica cultural passaria para Esaú. Mas no fim, Esaú menospreza isso e vende esse direito para Jacó. Versículo 34, Gênesis 25, 34. Depois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então, Esaú pensou assim: quer saber? Essa história de primogenitura, de promessa de Deus, eu nem vou ver isso. Eu quero comer essa comida agora. Para que eu vou me preocupar com uma coisa que vai acontecer lá na frente que eu nem vou ver? E aí ele despreza aquela promessa de Deus e troca por um prato de comida. Aí a gente fica pensando no que isso tem a ver com a nossa vida. Muitas vezes a gente despreza algumas coisas de Deus em troca de outras.
Às vezes a gente despreza Deus por causa que eu quero curtir a vida agora. Aí eu penso assim, quer saber, eu sou jovem, vou curtir a vida, quando eu for velho eu vou pensar nisso. Só que amanhã pode ser tarde demais, a gente não sabe quantos anos a gente tem na vida. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente amanhã. Tem aquelas pessoas que pensam assim, não, agora assim, ó, essa fase da vida, um pouco corrida, tudo, eu quero ganhar um pouco de dinheiro, e eu não quero ter que pensar em Deus agora. Quando eu for velho eu vou pensar nisso. E acaba desprezando as coisas de Deus por causa de dinheiro, por causa de curtir a vida, por causa de festa, por causa de um monte de coisa. E acaba menosprezando aquilo que Deus tem em troca de alguma coisa passageira. Foi assim com Esaú e acontece com muitas pessoas hoje, que preferem o prazer momentâneo, em vez de pensar no que é eterno, em pensar naquilo que Deus fala. Em Gênesis 37, também uma história que a gente já estudou, a gente vê a história de José que foi vendido pelos seus irmãos. Os versos 27 e 28. Os irmãos falaram assim: vinde, vendamo-nos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Só para a nível de entendimento, quando fala, uma hora fala ismaelitas, outra hora fala midianitas. Por quê? Ismael era o filho de Abraão, aquele caso de Agar lá. Então, aquelas pessoas que estavam passando por ali eram os descendentes de Ismael. E eles estavam vindo da terra de Midian, que é os medianitas. Então, um se refere à ascendência e outro se refere à terra de onde vinha. José é vendido. E aí chega no capítulo 39 e a gente pensa, puxa vida, José era um cara que confiava em Deus, Jacó confiava em Deus, agora Jacó pensa que o filho está morto, José está lá escravo no Egito, e a gente pensa assim, Deus se esqueceu dele. Porque olha só o que aconteceu, tanta coisa ruim acontecendo na vida dele. E o verso 2 fala assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja que quando ele não tinha mais ninguém por ele nesse mundo, o pai dele achava que ele estava morto, os irmãos quiseram vendê-lo, ele não tinha ninguém nesse mundo mais, o Senhor não o abandonou, Deus estava com ele. Olha o verso 20, ele foi acusado injustamente por aquela mulher que o agarrou, queria forçar com que ele se deitasse com ela, ele não aceita aquilo, e aí ele é acusado injustamente de ter atacado aquela mulher, e ele vai para a cadeia. Verso 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e aí ficou ele na prisão. E aí a gente poderia pensar assim, Deus se esqueceu dele. Olha só agora, injustiçado na cadeia por um crime que ele não cometeu. E aí é o que a Bíblia diz no verso 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Veja que Deus estava com José o tempo todo. Ele não tinha ninguém, as crises vieram, os problemas vieram, não tinha quem o ajudasse, mas Deus nunca o abandonou. Tem um texto em Isaías 49, verso 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não venha a se compadecer do seu filho no seu ventre? Aí a resposta: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está falando que Ele não se esquece da gente, mesmo que a gente não esteja vendo, Ele está ali e está cuidando de nós. O amor dele sempre está estendido. Como diz em um outro texto em Deuteronômio, diz que por debaixo de ti vão os braços eternos. A gente pode passar por lutas nesse mundo e muitas vezes acontece. Pode ser injustiçado muitas vezes, e isso é verdade. A gente pode passar por decepções, mas Deus promete que Ele não nos abandona.
José fica ali na cadeia, o carcereiro também, o copeiro do rei também se esquece dele. E aí chega no capítulo 41, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, verso 37 e 38, olha o que impressionou o Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus irmãos: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Será que a gente ia conseguir alguém que tivesse essa sabedoria que vem de Deus, que o Espírito de Deus está com ele? Será que a gente ia conseguir alguém para governar o povo? Veja que a atitude de José, o tempo todo debaixo da proteção de Deus, sendo cuidado por Deus, e depois mostrando aquela sabedoria ao passar para Faraó aquilo que Deus havia dito, impressionou o Faraó, e o Faraó chegou à conclusão: esse rapaz não é normal, tem algo especial de Deus nele, o Espírito de Deus faz com que ele entenda as coisas. E agora, a partir de hoje, a gente começa a estudar alguns versos, à medida que vão aparecendo no Velho Testamento, para ver as coisas que o Espírito de Deus faz na vida das pessoas. E uma delas é da sabedoria. Deus deu sabedoria para José na hora que ninguém tinha respostas para Faraó. E é Ele que pode nos ajudar na hora que a gente precisa de sabedoria. Continuando, versos 39 a 41, fala assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é mais tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Entre o dia que José foi vendido aos 17 anos, lá em Gênesis 37, até esse dia se passaram 13 anos. 13 anos onde ele teve que lidar com as suas dores. Imagina o sentimento de rejeição dos irmãos o terem vendido como escravo. O sentimento de ser um escravo numa terra alheia. O sentimento de quando ele começou a respirar, que ele era mordomo, as coisas melhoraram um pouco, vem alguém, derruba com uma mentira e ele vai parar na cadeia. E aí ele tem que lidar com o sentimento de ser injustiçado, de ser humilhado, de pagar por aquilo que ele não fez, do que os outros estavam pensando dele. Olha o que estão pensando de mim. Aí ele ali conhece o copeiro, tem uma esperança de sair da cadeia, o cara se esquece dele. De novo, frustração. E agora, depois de 13 anos passando por essas lutas, Deus o coloca como governador do Egito. Nesse tempo todo, Deus falou ao coração dele. Deus estava presente, Deus não o abandonou, Deus cuidou dele. E agora, Deus dá vitória para ele. Na vida da gente, a gente passa por altos e baixos, dificuldades, mas Deus sempre está conosco na hora das nossas maiores aflições e dificuldades. E a gente pode confiar no amor de Pai dele e os braços dele debaixo de nós, cuidando de nós e nos ajudando nas nossas lutas e dificuldades. José vê os irmãos e agora ele tem que lidar com outro sentimento. Pode falar, Eva. Eu me toquei nessa questão. José, ele fala inclusive que o rei seria um bom governador, pela questão, os governadores, o rei do Egito nessa época, eles acreditavam no mesmo Deus de José? Não. O que aconteceu assim? O Egito tinha vários deuses, tá? Aí Faraó, ele vai... Bom, me dá um minuto, eu vou só explicar para o pessoal que está assistindo em casa. Então a pergunta é se no Egito, se Faraó confiava no mesmo Deus de José. Então vamos lá. Faraó tinha muitos deuses que ele acreditava. Antes de chamar José, ele chamou os magos para interpretar o sonho. E aí ele viu que os seus magos, aquelas pessoas, seus líderes religiosos, não tinham como explicar, como resolver o seu problema. Aí vem um outro rapaz e fala: olha, eu creio num Deus, e esse Deus pode te dar resposta. E aí ele vê a diferença que esse Deus fez na vida de José. E aquilo impressiona. A atitude de José de entregar e dizer que é Deus que vai fazer, fez com que Faraó tivesse a confiança em José e também a confiança no Deus de José.
Por isso que impressiona Faraó naquela hora. Ele começa a refletir sobre as suas convicções religiosas também, vendo que havia um Deus, um único Deus que fazia a diferença e que falava através das pessoas quando ele tinha um propósito. O Egito sempre foi essa bagunça de deuses, né? Ele sempre foi um povo bastante ligado ao animismo, né? Eles acreditavam no Deus do rio, eles acreditavam no Deus da colheita, acreditavam no sol como um Deus, bem característico de povos animistas. Então acreditar em vários deuses. Vamos lá, capítulo 45. Chegam os irmãos, né? E eu estou passando rápido nas partes que a gente já estudou e focando nas lições para a gente aprender agora. E José chega, está lá com os irmãos à sua frente, e chega uma altura que José não aguenta mais, começa a chorar muito alto. Imagina como estava dentro dele, né? Ver os irmãos que venderam. Lembre-se que José tinha 30 anos quando chegou como governador. Foi mais 7 de anos de fartura, mais 2 que houve fome. Então José já tinha 39 anos nessa altura aqui. Então, quando ele tinha 39 anos, os irmãos não tinham conhecido, mas ele reconheceu os irmãos, ele viu quem eram os irmãos dele. E aí, ele começa a falar, chorar e fala assim: olha, eu sou José, o irmão de vocês. E eu imagino aquele desespero dos irmãos. Se aquele homem que era o governador do Egito, que mandava em tudo no Egito, era o irmão deles, eles pensaram assim: nós vendemos ele como escravo, e agora? Agora José tem uma decisão nas suas mãos. Ele poderia simplesmente chegar lá e falar o seguinte: vocês fizeram, agora vocês vão pagar. Agora chegou o dia do troco. Eu passei 13 anos na miséria, fui até para a cadeia por culpa de vocês, vou prender todo mundo. Poderia ser assim? Talvez nós seríamos assim, né? Mas olha o que ele responde, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Verso 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Ele já começa dizendo assim: olha, eu quero deixar claro para vocês. Só um minuto. Dá licença. Pode falar. A sua esposa mandou avisar que o seu neto nasceu. Nasceu, então tá bom. Já nasceu Natan. O pessoal que está em casa poder entender, né? Minha nora estava no hospital e acabou de nascer o meu primeiro neto. Agora acabou isso tudo. Vou embora agora. Vovó Valdir. Estão vendo? A idade chegou, né? Então tá bom. Versículo 7. Antes de a gente ler o 7, então houve alguns anos em que José talvez teve que lutar com seus sentimentos. Mas o que ajudou José foi entender: olha, me fizeram mal, mas Deus fez esse mal reverter em bem. E como que a gente sabe disso? Olha o verso 7 e 8, a gente vai ler. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai da casa de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. José naquela hora ele falou assim: olha, eu tenho consciência de que no meio de tudo isso, Deus atuou para que eu pudesse estar aqui hoje. Vocês fizeram mal, ele não teve amnésia, mas em vez de brotar nele o sentimento da vingança e do ódio, ele entende o seguinte: não importa o que fizeram contra mim, Deus sempre esteve comigo. Lembra lá? 39:2, 39:21, o Senhor estava com José. Ele reconhece que Deus cuidou dele durante todas essas fases da vida, e que agora ele estava naquela posição, porque Deus colocou a mão dele. Tem um texto em Romanos, capítulo 8, verso 28, que fala que Deus faz essas coisas, reverte as coisas difíceis em bênção para a nossa vida. Então Romanos é perto de Efésios, um pouco antes de Efésios, foi lá umas 15 folhas antes de Efésios.
em torno da página 1100 aí. Então vem João, Atos, Romanos. E Romanos pode deixar marcado que é o livro que a gente mais vai. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus não está dizendo que Ele pega e faz uma coisa ruim contra nós para que nós fiquemos bem. Ele está dizendo que Ele usa as coisas que acontecem, muitas delas difíceis, e Ele pega essas coisas difíceis e faz virar em bênção na nossa vida. O que nem José, foi vendido pelos seus irmãos. Foi algo ruim que os irmãos fizeram contra José. Ele foi injustiçado por aquela mulher que o acusou falsamente. Foi esquecido pelo copeiro. Tudo isso foram coisas difíceis que ele passou. Mas tudo isso foi essencial no trabalho de Deus, que Deus foi trabalhando em cada situação para fazer aquilo virar em algo bom, virar aquilo numa bênção para a vida dele. Quando a gente acredita num Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, quando a gente acredita nesse Deus, nós podemos acreditar que Ele pode, nas horas difíceis pelas quais nós passamos, de um problema financeiro, de um problema familiar, de uma perda muito grande, a gente pode acreditar que no meio daquela dor, Deus está trabalhando e pode reverter aquela situação em bem para a nossa vida. Deus pode transformar as desgraças da nossa vida em coisas boas para o nosso futuro. Ele pode usar todas essas situações e trabalhar nelas e abençoar a gente, porque é um Deus soberano que trabalha em favor daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não estou entendendo naquela hora, eu sei que Deus está trabalhando. E Ele vai fazer algo bom na minha vida em cima disso. Aí chega no capítulo 50 de Gênesis. Bom, antes de chegar no capítulo 50, eu vou contar uma história para vocês, uma ilustração. Muitas vezes, pensando que Deus faz as coisas virarem bênção para nós, muitas vezes a gente é muito precipitado. E quando acontece uma coisa, a gente fala, ai que desgraça. Isso deve ser um castigo para mim. Ou às vezes, essa é uma bênção. E dali uns dias a gente vê que foi uma coisa ruim. E aí tem uma história, uma ilustração, de um homem velho que tinha um cavalo muito bonito, morava no interior, não tinha quase nada, muito pobre, muito simples, e passa o rei por aquele lugar e vê aquele cavalo bonito. E aí, o rei quer comprar o cavalo e fala assim, olha, eu pago o que você quiser. Aí o velho, não, eu gosto muito desse cavalo, ele é meu amigo, eu não vou vender. Não, mas eu te dou uma casa nova. Não, mas eu não quero, eu gosto muito desse cavalo. Não, mas eu te dou isso. E ele não cedeu e o rei foi embora. Aí veio o pessoal da vila e falou assim, velho, você é louco. Onde já se viu? Você teve a chance de mudar de vida. Deus te deu uma oportunidade de mudar de vida e você jogou no lixo. Aí o velho fala assim, vocês são muito precipitados. Se é bênção, se é maldição, o tempo vai dizer. O que importa é que Deus permitiu. Aí passam os dias. E aí o cavalo foge. Aí o pessoal da vila vem, tá vendo, velho? Deus te castigou. Aí, ó, agora você não tem as coisas, não tem o cavalo também. Aí ele vira e fala o quê? Vocês são muito precipitados. Se é bênção ou maldição, o tempo vai dizer. O que importa é que Deus permitiu. O cavalo volta. E volta com 5 cavalos selvagens, um mais bonito que o outro. Aí o pessoal, velho, você é sábio. O cavalo que fugiu não foi maldição, foi bênção. Agora você tem 6 cavalos, você não tem 5. Aí ele fala, vocês são muito precipitados. Se é bênção ou maldição, o tempo vai dizer. O que importa é que Deus permitiu. Aí o filho dele, o único filho que ele tinha, vai domar aqueles cavalos, cai do cavalo e fica paralítico. Aí o pessoal vai na casa dele de novo, velho, você tinha razão. Os cavalos eram maldição. Agora o teu filho aí não anda mais. E aí ele responde, vocês são muito precipitados. Se é bênção ou maldição, o tempo vai dizer. Passam uns dias, há uma guerra no reino. Todos os jovens vão para a guerra e morrem, menos o filho daquele velho. E aí o pessoal fala, velho, você é sábio, teu filho está com você agora. Foi uma bênção ele cair do cavalo. E adivinha o que ele respondeu?
vocês são muito precipitados em julgar. Se é bênção, se é maldição, o tempo vai dizer. O que importa é que Deus permitiu. Para nós não é só importa que Deus permitiu, porque para nós o que importa, na hora que eu estou vendo, seja uma coisa que parece boa, seja uma coisa que parece ruim, eu tenho que ter na minha mente Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa convicção que nos ajuda a passar pelos vales difíceis da nossa vida. Chega no capítulo 50, os irmãos pensaram assim: José, ele perdoou a gente porque o pai estava vivo, mas agora que o pai morreu, ele vai se cobrar da gente, ele vai se vingar. E aí no verso 15, eles estão falando sobre isso, né? Chega no verso 17, eles vão conversar com José. Versículo 17: Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Naquela hora, os irmãos estão falando assim: olha, o pai morreu, mas ele pediu, olha, antes de morrer ele pediu, perdoa os teus irmãos que te fizeram mal. E aí José começa a chorar quando ouve aquilo. Por que José chorou? Olha só o que José tem para dizer, versos 18 e 19. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Quando José diz isso, é muito profundo. Quem que tem o direito de se vingar? Nós às vezes queremos esse direito, não é verdade? Fulano me paga, aquele miserável vai ver. Mas José tinha a consciência de que o único que tinha direito de se vingar era Deus. A gente, um dia da caça, outro do caçador. Agora você vai ver. Nós somos assim. E não é que José era mais santo, é que José começou a reconhecer Deus na sua vida, no seu dia a dia, nas circunstâncias pelas quais ele passava. E aí, ele naquela hora fala assim: eu não tenho o direito de me vingar de vocês, o único que tem direito é Deus. Quando eu quero me vingar de alguém, quando eu estou querendo a vingança, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Aquele lugar só Deus pode ficar. Tem uma expressão que diz assim: se você quer ser feliz por alguns minutos, vai lá e se vingue. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. A gente se vingar quando a gente está magoado com alguém é a mesma coisa que a gente dá um tiro na própria cabeça, achando que com os estilhaços a gente vai atingir o outro. O perdão liberta a gente daqueles sentimentos que estão destruindo o nosso ver. Muitas pessoas se afundam na depressão porque não querem perdoar. E às vezes as coisas são difíceis. Tem coisas que é muito difícil perdoar. Uma injustiça. Imagina você passar anos da sua vida na cadeia por uma injustiça. É fácil perdoar? José passou. Ser rejeitado e humilhado pela sua própria família é fácil de perdoar? José passou. E aí ele chega ao ponto que ele diz assim: o único que tem o direito da vingança é Deus. E aí olha o que ele diz mais, versículos 20 e 21. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que ajudou José a perdoar foi a convicção de que no meio da adversidade, no meio da injustiça, no meio do que os irmãos fizeram de ruim, Deus trabalhou a favor dele. Então José olhou, em vez de olhar para os irmãos e falar assim: vocês merecem um castigo, José falou assim: olha, por mais que vocês erraram, Deus foi muito maior do que o erro de vocês, e Deus transformou a minha vida, e não tem por que eu me vingar de vocês, porque Deus não me abandonou, porque Deus me ajudou,
e porque Deus transformou isso, tudo em bênção. E ainda, além de estender o perdão, que ele podia dizer assim, tá bom, perdoei vocês, eu não vou me vingar de vocês. Ele deu um passo além. Eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer bem para vocês. O perdão, às vezes, ele demora um pouco no nosso coração. Dependendo da dimensão da ferida, dependendo de quão profundo nos atingiu, leva mais tempo para sarar. Um corte no dedo leva alguns dias para sarar. Um corte de uma cirurgia grande leva muito mais tempo para sarar. Mas a disposição de perdoar já deve haver da nossa parte. E a partir daí é o trabalhar de Deus para nos ajudar a cicatrizar essa ferida. Mas primeiro tem que estar disposto. Deus, foi difícil, aconteceu, mas está nas suas mãos. Eu não quero me vingar, não quero ter o direito de vingança. E uma das formas que nos ajuda a ter a concepção do que é perdão de Deus é: eu não devolvo o mal que a pessoa merece e me disponho a fazer o bem que a pessoa não merece. E não foi assim que Deus fez com a gente? A gente merecia o inferno, não merecia? Ele mandou Jesus vir e morrer no nosso lugar. A gente não merecia o céu, não merecia a salvação, não merecia a vida eterna, e Ele deu de presente para a gente. Se a gente tem dificuldade em perdoar, a gente pode olhar para essa história, e a gente pode olhar para a cruz e ver o que Jesus fez por nós. E o perdão pode nos libertar, e é uma forma de a gente ser um canal de bênção para a vida da outra pessoa. Porque veja que os irmãos estavam apavorados. José falou: não estou no lugar de Deus. Deus transformou todo o mal de vocês em bênção, não tem por que eu querer me vingar de vocês, e ainda eu vou ajudar vocês. E ainda estendeu a mão. Isso é um exemplo de perdão. Eu me disponho a perdoar, eu deixo Deus trabalhar e curar as minhas feridas, e eu me disponho depois a estender a mão para aquele que está precisando. E aí, Deus usou essa situação para José ser uma ferramenta dele para falar ao coração dos irmãos dele e ajudar os irmãos deles a entenderem o que é o perdão de Deus. Podemos continuar? Êxodo agora, capítulo 3. Veja que nós temos estudado e nós temos visto as lições que nós já vimos e o que isso tem a ver com a minha conduta hoje, com a minha vida hoje, com a minha prática cristã hoje. A prática cristã é um caminho certo para andar. É eu saber que o pecado traz consequências. Eu saber que a minha salvação é garantida porque eu estou em Cristo, eu tenho uma nova identidade, eu tenho um relacionamento com Deus onde eu posso chegar diante dele com confiança, num Deus poderoso que me ajuda nas minhas dificuldades, que não me abandona nunca. E aprender com esse Deus que eu posso perdoar, que eu posso entender que Deus trabalha em todas as situações e me ajuda a fazer o que é certo. Capítulo 3. O povo de Israel estava no Egito, escravo, sofrendo, e aí, no meio dessa situação toda, Deus chama Moisés, que já havia fugido para o deserto nessa altura. Moisés com quase 80 anos de idade. Deus fala: olha, eu vou libertar o meu povo que está sofrendo. E aí Moisés pergunta: mas se o povo perguntar qual o seu nome, o que eu vou dizer? Então, capítulo 3, versículo 14, Deus vai dizer qual é o seu nome. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando nós estudamos a primeira parte, a gente já viu sobre o que esse nome é. Falamos sobre a questão de que Deus é onipresente. Ele não era, não vai ser, Ele é. Ele é presente 1000 anos atrás, Ele é presente hoje, Ele é presente 1000 anos na frente. Deus é. Só que também é como aquele cheque em branco. Você precisa de sabedoria? Deus está dizendo: eu sou a tua sabedoria. Você precisa de forças? Eu sou aquele que te dá forças. Você precisa de ajuda para perdoar? Deus está dizendo: eu sou aquele que te ajuda. Pense aquilo que você precisa, e Deus está dizendo: eu sou isso que você está precisando agora. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Isso nos leva ao Salmo 23. O Salmo 23 é o mais comum, o mais famoso talvez dos Salmos de Davi.
bem no meio da Bíblia. Para quem tem a versão Figueiredo, aquela versão que foi traduzida da Vulgata, pode ser que seja o Salmo 22, tá? Mas Salmo 23, verso 1, ele diz assim, vamos esperar todo mundo achar? Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Primeira coisa, você pensa num rei Davi, que antes de ser rei ele era pastor de ovelhas. E ele sabia do que uma ovelha precisava. A ovelha precisava de água, de comida, de cuidado, de proteção. Só que ela sozinha não podia providenciar isso para si. Então, ele está dizendo assim, ele entra nessa comparação. O que a ovelha mais precisa é do pastor para cuidar dela. Se ela tem um pastor, o pastor vai levar ela para comer, o pastor vai levar ela nas águas tranquilas, porque se levar numa corredeira ela é capaz de ser levada. O pastor vai cuidar das feridas, o pastor vai ajudá-la nas dificuldades, o pastor vai cuidar dela quando ela se machucar, acontecer alguma coisa. A ovelha precisa do pastor. E aí Davi se coloca na mesma condição e diz assim, eu preciso de Deus, do mesmo jeito, eu preciso do cuidado dele. O verso 2 diz assim, ele me guia pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas, quer dizer, ele cuida de nós. O verso 3 fala assim, refrigera minha alma. E quando fala refrigera, no original é a ideia de restaura. Você está com a alma dilacerada por problemas da vida, decepções, você está sobrecarregado, você está agitado, você está magoado, você está destruído por dentro. Ele é aquele que pode restaurar a tua alma, te trazer perspectiva de vida, te trazer o amor no lugar do ódio. E aquele que pode curar as feridas do passado, aquele que pode te trazer vida. E o exemplo de José está ali muito claro. Tudo que ele passou e o cuidado de Deus dia após dia na vida dele. Depois no verso 4, aí no verso 3 ainda fala, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Quer dizer, ele é que mostra o caminho para a gente andar. Lembra que a gente já estudou lá que a salvação é pela graça? Isso por meio da fé, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí Efésios 2,10 diz o quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele que mostra o caminho. Quantas vezes você não pensou assim, eu queria saber que caminho eu devo tomar, qual decisão eu devo tomar, eu não vejo uma luz no final do túnel. Ele é que mostra o caminho. O verso 4 fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa o vale que você passe, seja da morte, da decepção, da dor, da tristeza, saiba que no vale você não está sozinho, porque Ele está contigo. E esse que está contigo é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Depois o verso 5 fala assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer a vitória. Havia uma batalha, o exército que vencia fazia a festa da vitória na frente dos inimigos. Deus está dizendo que Ele pode dar vitória para a gente. É vitória sobre numa situação que estamos sendo injustiçados ou processados, mas é vitória muitas vezes sobre nós mesmos, sobre os nossos vícios, sobre as nossas deficiências, sobre o nosso pecado, sobre aquilo que nos incomoda. E aí ele termina no 6 dizendo, e habitarei na casa do Senhor. Uma versão diz por longos dias, outra diz para sempre. E aí ele termina dizendo assim, sabe o lugar que eu quero estar? Quero estar do lado dele. Porque Ele é o meu pastor e nada me falta. Não falta cuidado, não falta restauração, não falta refrigério para a alma, não falta a direção da minha vida, não falta o cuidado no vale da sombra da morte, não falta vitória. No final do 5 diz assim, o meu cálice transborde, a ideia da bênção. Ele enche o copo até transbordar, Ele abençoa a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem que é Deus para você? Ele está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, verso 5.
Tem um recado ali. Fala, Rosemary. Rosicléia. Não sei, aqui é aquele que a foto. É vó, né? É vó. Deixa eu ver. Pronto, agora vai passar a foto para todo mundo ver. Nasceu pequeno, 3.855. Puxou o narizinho do pai. Sim, eu já vi. E a outra também? Olha o narizinho aqui, ó. Só não dá para colocar aqui no telão. Depois eu coloco no final da aula. Eu consigo puxar pela internet. Tá joia. Obrigado, Rosicléia. Então, capítulo 12, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, Deus falou para o povo de Israel separar o cordeiro, pegar o sangue, colocar na porta, e tinha que ser um cordeiro sem defeito. E isso é importante porque toda essa história fala sobre Cristo Jesus. Uma coisa curiosa é que aqui era o dia da Páscoa, nós vamos ler. E quando Jesus morreu por nós, era o dia da Páscoa. Então toda essa história apontava para o que Jesus vai fazer por nós. Então tinha que ser um cordeiro. Lá em João 1:29, João Batista vê Jesus chegando e diz o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros lá de Êxodo, do Velho Testamento, não podiam tirar o pecado. Jesus é que tira o pecado do mundo. Versos 6 e 7 de Êxodo 12. E o guardareis até ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja que era para pegar, era para matar o cordeiro e colocar o sangue na porta. Na casa que tinha o sangue haveria morte? Não. Mas se não tinha o sangue haveria morte. Quando o anjo passava, ele viu o sangue e falava: aqui já houve morte, aqui já houve um pagamento, e ele passava por cima. A palavra Páscoa literalmente quer dizer passar por cima. A mesma coisa Cristo morreu por nós. Em 1 Pedro 1:18 e 19, nós já vimos esse texto, se eu não me engano, na primeira aula, e diz assim, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, se você quiser procurar, senão eu vou citar aqui, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos salvos porque Cristo derramou seu sangue no nosso lugar, Ele pagou o preço no nosso lugar. O preço mais alto que podia existir, Ele pagou por nós. No mesmo livro de Pedro, 1 Pedro 3:18, Pedro 3:18, ele fala assim, olha só: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, por nós, para conduzir-vos a Deus, para que a gente pudesse chegar diante de Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Os cordeiros foram morrendo ano após ano, dia após dia, no tabernáculo, depois no templo. As pessoas ofereciam um cordeiro por causa dos seus pecados. Cristo veio uma única vez e com um único sacrifício Ele resolveu de uma vez por todas. Definitivamente pago, não precisa pagar mais nada, está tudo pago, Ele disse. Foi um único sacrifício que resolveu tudo. E aí, comparando com aquela história da Páscoa, e Jesus morreu no dia da Páscoa, a casa que tinha o sangue na porta não haveria morte, mas na casa que não tinha o sangue, o resultado era morte. Também a mesma coisa com a gente.
se nós cremos que Cristo pagou os nossos pecados lá na cruz, se nós cremos que o sangue dele derramado foi por nós, então nós temos vida eterna. Se nós não cremos, ainda continuamos na morte. Quando nós cremos, o sangue de Cristo é colocado na porta da nossa vida, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nossa salvação é garantida pelo sacrifício dele no nosso lugar, e quando a gente crê nele, a gente está seguro com o que ele fez por nós. Êxodo 14. Bom, nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito. O cordeiro foi morto no dia 14 do primeiro mês. Pode falar. A gente falou antes que teve essa passagem que eles colocaram o sangue no cordeiro morto. Sim. Mas aí tu comentou que quem passou o sangue, a família comeu o cordeiro? Comeu a Mas carne. não era sempre dado em sacrifício? Então, a pergunta aqui, só para o pessoal de casa entender também, o pessoal de Israel comeu a carne, o sangue foi colocado na ombreira da porta e o pessoal comeu a carne, mas o sacrifício não era queimado? Então, se a gente estudar o livro de Levíticos, é um livro um pouco grande e com muitos detalhes para estudar, ele conta todos os detalhes dos sacrifícios. Então tinha sacrifício que era uma oferta de paz, que era uma oferta de comunhão, tinha sacrifício que era pelo pecado do povo, tinha sacrifício que era pelo pecado do príncipe, e vai demonstrando como devia ser feito tudo isso lá no templo ou no tabernáculo. E aí, diante dessas leis, havia divisão de terra, leis higiênicas, como se fosse uma constituição de Israel, as leis que regiam a vida religiosa de Israel. E aí, no meio dessas leis, diz que algumas ofertas tinham que ser queimadas totalmente, mas algumas delas, as pessoas, um pouco o ofertante, um pouco o sacerdote, eles comiam daquela oferta. Aqui no caso, não era uma oferta pelo pecado, era uma oferta porque Deus falou, olha, coloque o sangue na porta. E aí Deus mandou eles comerem. Então tinha ofertas que Deus mandava comer uma parte da oferta e consumir outra, e tinha ofertas que tinha que consumir inteiro. Dependia do propósito da oferta. Capítulo 14, versos 13 a 15. Capítulo 14, versos 13 a 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Bom, o povo estava, depois a gente vai ler o 15, o povo estava desesperado porque o exército estava chegando, estava num beco sem saída, as montanhas dos lados, o exército atrás e o mar na frente. E aí, eles estavam com medo da morte, e aí Moisés fala, olha, não tenham medo, Deus vai lutar por vocês. Deus vai resolver o problema. Toda vez que você se vê num beco sem saída, que você não sabe mais o que vai fazer, você pode ter a convicção de que Deus vai agir, você só não sabe como. Lá em Naum, capítulo 1, verso 3, o verso é desse tamanho, mas no meio dele tem uma frase assim: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus tinha um caminho ali onde eles não sabiam. Deus tinha uma solução para problemas que eles nem imaginavam qual era. E Deus está falando, Moisés está falando para o povo sobre Deus. Deus vai lutar por vocês e vocês vão ver o que Ele vai fazer. Olha o verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. Quer dizer, vamos embora. Mas como? Para onde que? Não se prostre, não se jogue para a dor, para a situação, para a dificuldade. Prossiga que eu vou agir, prossiga que eu vou trabalhar, prossiga que eu vou lutar, vai embora. O povo dá os primeiros passos, versos 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles
não puderam aproximar-se. Vamos imaginar o seguinte: o povo de Israel está passando aqui, Deus abriu o mar e você arregala aqueles olhos assim, olha o milagre que Deus fez, certo? E aí Deus fala, olha, a minha parte eu já fiz, agora é com vocês, corre. Será que no meio do caminho muitos não iam morrer? Porque o exército estava grudado atrás. Tinha mulheres grávidas, pessoas com idade, crianças. Deus pensou em todos os detalhes. Deus não fez uma parte e disse assim, agora se vira, agora é com vocês, a minha parte eu já fiz. Deus pegou, abriu o mar, colocou a coluna de fogo atrás para iluminar o caminho para eles, porque já estava ficando, já era noite. Colocou a coluna de nuvem atrás de fogo ali, para escurecer. Então é como está Israel desse lado e a coluna iluminando. Os egípcios desse lado, dessa coluna sendo a nuvem, que eles entraram no meio de uma nuvem e não enxergavam mais nada. Deus lutou por eles. Deus abriu o mar, Deus protegeu, Deus impediu que os inimigos chegassem perto, e chegou ao ponto de depois fechar o mar e os inimigos morreram. Deus pensou em cada um dos detalhes. Na nossa salvação ele fez a mesma coisa. Deus pensou em todos os detalhes, no mínimo detalhe. Deus não disse assim, ó, Jesus morreu na cruz e pagou os pecados, agora é com vocês, você se vira, né? Jesus já deu a vida, agora você se vira para conseguir manter. Foi assim? Não, ele pensou em todos os detalhes. Quer ver como? Vamos pensar o seguinte: Jesus pagou os pecados na cruz, certo? A gente estava morto espiritualmente. Então, ele quando paga os pecados, ele pagou a dívida, mas ele também deu vida para aquele que estava morto. Efésios 2:1 fala assim, mas os vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A gente era escravo de Satanás. E aí Efésios 1:7 diz que ele nos resgatou, nos deu a redenção. Ele foi lá e nos buscou e nos tirou das garras de Satanás e comprou para Deus. Fala que ele deu a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Fala que ele pegou o Espírito Santo e colocou para morar dentro de nós. Fala que ele pegou a gente e nos escondeu em Cristo, nos revestiu de Cristo. Fala que a garantia da nossa salvação depende da obediência de Cristo, da fidelidade de Cristo. Deus pensou em todos os detalhes, porque nós somos incompetentes para ganhar a salvação e também incompetentes para mantê-la. Então Deus fez tudo por nós, do mesmo jeito que fez tudo por o povo de Israel. E aí no verso 31 diz assim, Êxodo 14:31: viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. O povo viu o que Deus fez, viu o grande poder de Deus, aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Viu o poder de Deus, e aí eles olharam para aquilo, e olha o que acontece no capítulo 15, versos 1 e 2. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Ele começa a louvar a Deus pelo que Deus fez por eles. Olha as razões para eles louvarem a Deus. Primeiro é pelo que Deus fez. Deus os livrou dos egípcios, Deus abriu o mar, Deus cuidou deles, Deus os livrou dos seus inimigos. Outra razão pela qual eles louvaram a Deus é pelo que Deus é. Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação, Ele é tudo aquilo que eu preciso, Ele é o eu sou. E também por tudo aquilo que Deus vai fazer. Se a gente pegar, a gente continuar lendo, vamos ver o versículo 6, por exemplo. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Pelo que Deus é. Aí, vai um pouco para frente, versículo 7. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. E aí vai falando do que Deus fez, do que Deus é, e da certeza daquilo que Ele continua fazendo, daquilo que Ele faz por nós.
E a gente indo para o Salmo 92, o salmista aqui, ele também fala um pouco do poder de Deus. E o interessante é que esse Salmo do 92, ele está bem perto do Salmo 90. E o Salmo 90, só para vocês saberem, a gente tem um livro inteiro chamado Salmos, certo? São 150 salmos. Talvez na sua versão ali vai dar diferença de um capítulo quando a gente for ler, lembra disso. Mas o Salmo 90, ele abre o quarto livro. Então, o livro de Salmos foi dividido em 5 livros primeiro. E depois compilado num livro só para a gente. Então o quarto livro, a abertura no Salmo 90. Sabe quem escreveu o Salmo 90? Moisés. E aí, ele vai falando da graça de Deus. Então olha só, 91 diz assim: o Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aí chega no 92, aqui é outro autor, verso 1: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E aí ele começa a falar como é bom louvar a Deus pelo que Deus é. Ó Deus Altíssimo, o Senhor é maravilhoso, é bom render graças ao Senhor. É o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me salvou do inferno, é o Senhor que me ajuda a cada dia, é o Senhor que é o Deus maravilhoso que está acima de tudo e de todos, o grande eu sou, o meu pastor, é o Senhor que vai continuar cuidando de mim. Olha o Salmo 136, também versos 1 e 2. Salmo 136, versos 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja que, por causa do que Deus é, havia o prazer de louvá-lo. Olha o verso 25 e 26. Ele que dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu posso louvar a Deus pelo que Ele fez. Vamos olhar para a nossa vida. Eu mereci ir para o inferno, Cristo morreu no meu lugar. Só aí já é suficiente para eu ter que louvar a Deus o resto da minha vida. Eu posso louvar a Deus por causa do que Ele já fez na minha vida muitas vezes. A gente pode olhar situações que a gente já passou e eu encontrar razões para louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele fez. Também a gente pode louvar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Altíssimo, é aquele que a sua misericórdia dura para sempre, é aquele que nos ama, é o Todo-Poderoso que ouve as nossas orações, é o meu Pai, onde eu posso me achegar diante dEle com confiança e chegar no seu trono de graça e encontrar misericórdia e graça. Eu posso louvar a Deus por causa do que Ele é, e também, não só do que Ele já fez, mas do que Ele continua fazendo hoje, do que Ele faz por mim hoje e pode continuar fazendo sempre, porque Ele é o grande eu sou, o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Louvar a Deus é cantar, e aí você encontra vários salmos sobre instrumentos de corda, sobre instrumentos de outros tipos de instrumentos, mas também é você numa oração agradecer pelo que Ele fez, é você falar do que Ele fez. São formas de você estar louvando e dizendo assim: Deus tem sido maravilhoso para mim, Deus fez isso por mim, eu confio nele. Você já está louvando. Ou você cantar também, ou se você tem, minha voz não é muito boa para cantar, pega alguma música que fala de Deus e acompanha, porque Deus não está preocupado com a beleza da sua voz, mas com a disposição do seu coração, de se render diante dele e reconhecer tudo aquilo que Ele já fez por você, tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz por nós. Continuando, lá em Êxodo, agora 16, Êxodo capítulo 16, versos 14 e 15. Havia acabado, só lembrando na história, havia acabado a comida, o povo entra em pânico,
o que nós vamos comer, nós vamos morrer de fome. E aí Deus intervém poderosamente nos versos 14 e 15. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada da terra. Vendo-a, da terra, não, sobre a terra, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Deus dá o maná para o povo de Israel, e por 40 anos eles comem daquele pão todo dia, como prova do amor de Deus que iria suprir as necessidades deles. E essa história nos arremete lá para João 6, porque foi lembrada pelo povo de Israel quando Jesus multiplicou os pães. Então vamos ver lá, João capítulo 6. Quando Jesus multiplica os pães, João 6, 30 e 31. João capítulo 6, 30 e 31. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Veja que o povo, na hora, associou o fato de Jesus ter multiplicado os pães e alimentado a multidão com aquilo que aconteceu lá no deserto, o maná que Deus dava, certo? Só que olha só o que é interessante, o que Jesus vai falar depois, 32 a 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. O maná foi dado no deserto, o pessoal comeu e morreu. Agora Ele está dizendo: se você comer do meu pão, quer dizer, se você crer em mim, jamais terá fome, nunca mais terá sede. E Ele usa termos bastante enfáticos: jamais, nunca, porque a salvação é garantida por Ele de uma vez por todas. E Ele continua ainda explicando um pouco para o povo, verso 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Veja, Ele oferece a vida eterna, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, mas Ele falou: muitos viram e não creram. Tem muita gente na época de Jesus que viu o que Ele fez, viu os milagres dele, viu tudo que curou pessoas, alimentou, ressuscitou um morto, olharam tudo aquilo e não creram. Hoje existe muita gente que sabe toda a história de Jesus. Tem gente que termina o estudo e sabe contar tudo para vocês. Um dia eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Tinha 3 pessoas que beberam numa casa e contaram assim: Valdir, foi assim que tinha na Bíblia. E contaram a história inteira. Só erraram a cor do mar, que disseram que era o mar azul. Mas você vê que as pessoas podem saber tudo intelectualmente, mas precisa crer. Você pode fazer todo estudo, você pode estar numa igreja, você pode ser um religioso, você pode ser um líder religioso e ficar 20, 30 anos falando, mas você precisa crer nessa mensagem, crer nesse Jesus. Não basta saber, não basta ver, a sua fé tem que estar firme no que Ele fez por você. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Veja de novo a ênfase sobre a certeza da salvação que Ele oferece. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Ele está dizendo assim: a vontade do meu Pai é que todos aqueles que forem até o Filho tenham a vida eterna. Aí alguém fala assim: tá, mas fulano morreu, disse que confiava em mim. Aí ele falou: mas eu vou ressuscitá-lo no último dia. Lembra na segunda lição que nós fizemos, na segunda aula? Quando Jesus promete que ele vai voltar? Quando lá em Tessalonicenses, capítulo 14, fala do capítulo 4, dos versos 13 a 18, fala que os que estão com Cristo vão descer junto com Ele, quer dizer, o Espírito e a alma estão com Cristo, descem junto com Ele e vão ter o corpo ressuscitado. E Jesus está prometendo: aquele que crê em mim tem vida eterna, vai morar comigo a eternidade no céu, e o corpo dele ainda vou ressuscitar no dia. A certeza da vida eterna e a certeza da ressurreição. E aí continua ainda, versos 47 e 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais... Não, vamos ler o 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Quem crê tem, não é possibilidade. Não é uma coisa remota, não é uma coisa distante, não. Ele já tem a vida eterna. Em Êxodo capítulo 17, verso 6, havia acabado a água, o povo estava desesperado que não tinha água. E olha o verso 6: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Assim Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel. Acabou a água, Deus foi lá e cuidou deles. No capítulo 19, versos 1 e 2, e nós vamos, a nível de versículos, terminar no verso 4. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, e ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Então, eles saíram dia 14 do primeiro mês, 16 dias, mais 30 dias do segundo mês. Agora, essa questão de dias do mês são um pouco relativas, porque o calendário judaico é um pouco diferente do nosso. Então, eu estou fazendo uma conta pelo nosso só aproximadamente, tá? E aí, primeiro dia do mês, eles estão ali, 47 dias após saírem do Egito. Pode variar 46 ou 47 por causa da diferença de calendário. Versículo 3 e 5 e 4. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ele diz assim: olhem tudo aquilo que eu fiz por vocês, como eu cuidei de vocês, como eu tirei vocês do Egito, como eu mostrei o meu poder sobre o povo do Egito, como eu abri o mar, como eu protegi vocês. Olhem tudo que eu fiz por vocês. Olhem quando acabou a comida, eu estou dando maná todo dia. Olhem quando acabou a água, que eu dei água para vocês. Quando o exército dos amalequitas, ali no capítulo 18, veio atacar vocês, eu protegi vocês. Eu cuidei de vocês o tempo todo. E eu queria terminar o estudo de hoje com essa perspectiva nossa. O Deus que cuidou de Israel o tempo todo. Lembra quando Moisés perguntou o nome de Deus? Eu sou. Quando o povo precisou de comida, Deus disse: eu sou. Quando precisou de água, Deus disse: eu sou. Quando precisou de proteção, eu sou. Quando precisou de sabedoria, no momento de uma decisão, ali no capítulo 18 também, eu sou. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá, para terminar então o estudo, se alguém quer ir, pode ir. Eu vou desligar o slide e aí eu vou pôr a foto aqui no... Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e
as mãos assim.